Pare tudo agora e me escuta. Nos próximos segundos, vou te revelar um segredo sobre o cérebro feminino que quase nenhum homem conhece. E não é mais uma daquelas teorias rasas que você encontra por aí. É a verdade crua sobre por que elas pensam de um jeito que deixa você completamente perdido. Você já se pegou olhando para ela, tentando entender o que diabos ela quis dizer com aquela mensagem? Já ficou horas analisando uma conversa simples que virou uma discussão do nada? Presta atenção, porque o que vou te contar agora é ultra raro. É o tipo de conhecimento que poucos homens aplicam de verdade. O cérebro feminino não é um sistema operacional simples como o seu. É um software complexo com múltiplos programas rodando em segundo plano. Enquanto você pensa em linha reta, ela está processando dezenas de variáveis ao mesmo tempo. É como comparar uma calculadora com um supercomputador quântico. Sabe qual é o seu problema real? Você está tentando decifrar a mente feminina usando a sua própria lógica masculina. É como tentar abrir uma porta com a chave errada. Você força, empurra, tenta de novo, mas a porta continua fechada. E aí você fica frustrado, perdido, achando que o problema é com ela, mas não é. O problema é que você nunca aprendeu como esse radar interno dela realmente funciona. Pensa comigo. Quantas vezes você já tomou uma decisão e ela te perguntou se você tinha certeza? Quantas vezes ela previu que algo ia dar errado e você ignorou? Quantas vezes ela captou sinais que você nem percebeu que existiam? Isso não é coincidência, cara. É biologia pura. Estudos mostram que o cérebro feminino tem até 11% mais neurônios nas áreas de linguagem e audição. O corpo caloso, aquela ponte entre os hemisférios cerebrais, é até 25% maior nas mulheres. Sabe o que isso significa na prática? Elas processam informação emocional e lógica simultaneamente. Enquanto você está focado em resolver o problema, ela já está 3 passos à frente, prevendo as consequências emocionais da solução. Você acha que isso te atrapalha? Acorda. Isso pode ser sua maior vantagem, se você souber usar. Vou te contar algo que quase ninguém percebe. Quando uma mulher toma uma decisão, ela não está apenas decidindo. Ela está executando um algoritmo complexo que considera contexto, emoção e impacto futuro. É o que eu chamo de círculo da conexão feminina. Primeiro, ela analisa todo o contexto. Depois, processa a carga emocional. Por fim, projeta o impacto nas relações. Você provavelmente está pensando agora que isso é complicado demais. Mas não é. Você só precisa entender os sinais. Deixa eu te mostrar os 7 segredos do funcionamento do cérebro feminino que vão mudar completamente suas interações. Presta atenção, porque cada um desses pontos é uma chave para destrancar um nível diferente de compreensão. Número 1. O processamento emocional paralelo. Enquanto você processa emoções de forma sequencial, uma de cada vez, ela processa múltiplas emoções simultaneamente. É como se o cérebro dela tivesse várias janelas abertas ao mesmo tempo, cada uma mostrando uma emoção diferente sobre a mesma situação. Imagine que vocês estão discutindo sobre mudar de cidade. Você está focado na oportunidade de emprego. Simples, direto, objetivo. Ela está processando a tristeza de deixar os amigos, a empolgação do novo, o medo do desconhecido, a preocupação com a adaptação, tudo ao mesmo tempo. Não é que ela está sendo indecisa. Ela está processando mais dados que você. Quando ela diz que precisa pensar, não é enrolação. É processamento complexo em andamento. Lembre-se disso. Faz sentido para você? Número 2. A memória emocional amplificada. O hipocampo feminino, aquela parte do cérebro responsável por formar memórias, é maior e mais ativo. Mas não é só isso. A amígdala, o centro emocional, se conecta de forma mais intensa com o hipocampo nas mulheres. Resultado? Elas lembram não só do que aconteceu, mas de como se sentiram quando aconteceu. Aquela briga de 3 meses atrás que você já esqueceu? Ela lembra, não só das palavras, mas da sensação, do tom de voz, do olhar, do contexto, de tudo. É como se cada memória viesse com uma trilha sonora emocional completa. Por isso, quando ela traz algo do passado numa discussão, não é para te atacar. É porque aquela memória emocional ainda está viva e pulsante no cérebro dela. Ela não está sendo rancorosa, está sendo neurológica. Consegue sentir a diferença? Número 3.
A intuição, como sistema de alerta precoce. Sabe aquele sexto sentido feminino que todo mundo fala? Não é misticismo. É processamento inconsciente de microexpressões, mudanças sutis no ambiente, padrões de comportamento. O cérebro dela está constantemente escaneando e processando sinais que o seu cérebro masculino simplesmente ignora. Estudos mostram que mulheres identificam microexpressões faciais em milissegundos. Elas percebem mudanças no tom de voz que você nem registra. Captam inconsistências entre o que você diz e como seu corpo se comporta. Quando ela diz que tem um pressentimento ruim sobre alguém ou alguma situação, escuta. Não é drama. É o sistema de alerta precoce dela disparando com base em dados que você nem percebeu que existiam. Quantas vezes ela não estava certa sobre aquele amigo seu que você achava legal? Pois é. Esse radar interno dela é uma ferramenta de sobrevivência refinada por milhões de anos de evolução. Use a seu favor. Já parou para pensar nisso? Número 4. O pensamento em rede versus pensamento linear. Seu cérebro masculino é uma autoestrada. Ponto A para ponto B, linha reta, velocidade máxima. O cérebro feminino é uma teia de aranha. Cada pensamento se conecta com dezenas de outros. Cada decisão puxa uma rede inteira de considerações. Você pensa em comprar um carro e analisa preço, modelo, consumo. Ela pensa no carro e imediatamente conecta com segurança dos futuros filhos, impacto no orçamento familiar, o que os outros vão pensar, se combina com o estilo de vida, as memórias que vão criar com ele. Não é overthinking, é thinking diferente. Ela não está complicando. Está conectando. Cada decisão dela é uma decisão em rede, não isolada. Por isso, quando você apresenta uma solução simples para um problema e ela hesita, não é porque ela não confia em você. É porque ela está vendo ramificações que você nem considerou. Consegue enxergar o padrão? Número 5. A comunicação em camadas. Quando ela fala com você, não está apenas transmitindo informação. Está enviando múltiplas mensagens em diferentes frequências. Tem a mensagem literal, a emocional, a relacional, a contextual. É como se cada frase dela fosse um arquivo compactado, que precisa ser descompactado para ser totalmente compreendido. Ela pergunta se você quer jantar fora. Não é só sobre comida. Pode ser sobre querer tempo de qualidade, testar a disposição para fazer algo diferente, verificar o estado do relacionamento. Você responde sim ou não pensando em comida. Ela recebe sua resposta em múltiplas dimensões. Por isso, às vezes você acha que respondeu certo e ela fica chateada. Você respondeu uma camada, mas ignorou as outras 3. Não é que ela está sendo difícil, é que a comunicação dela é multidimensional por natureza. Aprenda a ouvir as entrelinhas. Sempre tem mais sendo dito do que as palavras revelam. Faz sentido agora? Número 6. O processamento preventivo de riscos. O cérebro feminino está constantemente rodando simulações de cenários futuros. Enquanto você está vivendo o presente, ela está 5 passos à frente, calculando probabilidades e preparando respostas para situações que ainda nem aconteceram. Isso não é ansiedade. É estratégia evolutiva. Durante milhões de anos, as mulheres que conseguiam antecipar perigos e preparar respostas sobreviveram mais e protegeram melhor suas crias. Quando ela te pergunta o que vocês vão fazer se X acontecer, não é pessimismo. É o sistema de prevenção dela pedindo dados para rodar simulações mais precisas. Ela precisa saber que você também está pensando no futuro, que vocês estão seguros. Dá para ela essa segurança, mostra que você também pensa adiante. Isso acalma o sistema de alerta dela. Percebe como isso muda tudo? Número 7. A priorização relacional sobre a lógica isolada. Para ela, nenhuma decisão existe no vácuo. Tudo afeta tudo. Cada escolha tem impacto nas relações, na harmonia do grupo, no bem-estar emocional de todos envolvidos. O cérebro dela não consegue desligar essa consideração relacional. É automático. Você quer mudar de emprego porque paga melhor. Lógica simples. Ela pensa em como isso vai afetar o tempo em família, o humor em casa, a dinâmica do relacionamento, o futuro dos filhos. Não é que o dinheiro não importa. É que o dinheiro sozinho nunca é suficiente para justificar uma decisão no mundo dela. Isso te frustra? Não deveria. Deveria te proteger.
Ela está vendo ângulos mortos que você ignora. Está protegendo vocês dois de decisões que parecem boas no papel, mas destroem na prática. Consegue ver o valor nisso agora? Agora vem a parte que ninguém quer admitir. Você deve estar pensando que tudo isso é só uma desculpa para dizer que mulheres são complicadas ou emocionais demais. Errado. Completamente errado. Não é sobre ser complicada. É sobre processar mais variáveis. Não é sobre ser emocional demais. É sobre usar a emoção como dado adicional na tomada de decisão. O cérebro dela não é inferior ao seu. É diferente. E essa diferença, quando você entende e respeita, se torna sua maior vantagem. Pensa numa situação real. Vocês estão num café movimentado, o aroma de café fresco no ar, aquela música ambiente tocando baixo. Ela te pergunta sobre os planos para o fim de semana. Você responde que vai assistir Jogo com os Amigos. Resposta direta, honesta, simples. Mas o rosto dela muda. Sutil, mas muda. O que aconteceu? Na cabeça dela, sua resposta não foi só sobre o fim de semana. Foi sobre prioridades, sobre quanto tempo vocês têm passado juntos, sobre aquela conversa de 2 semanas atrás, quando ela mencionou que queria fazer algo especial. Tudo se conectou instantaneamente no cérebro dela. Você não fez nada errado, mas também não fez o suficiente. Não considerou as camadas, não processou o contexto, não antecipou o impacto emocional. Sabe qual é a verdade que poucos homens querem aceitar? O cérebro feminino é uma vantagem evolutiva absurda quando você aprende a trabalhar com ele ao invés de contra ele. É como ter um copiloto que vê coisas que você não vê, percebe perigos que você ignora, antecipa problemas que você nem imagina. Mas você continua tentando pilotar sozinho, continua ignorando os alertas. Continua achando que a sua lógica linear é suficiente para navegar a complexidade dos relacionamentos. Acorda, cara. O mundo mudou. As relações mudaram. A forma antiga de pensar não funciona mais. Você precisa entender que quando ela processa informação de forma diferente, não é para te contrariar, é para complementar. Quando ela considera emoções na decisão, não é fraqueza, é inteligência emocional. Quando ela pensa em múltiplas consequências, não é paranoia, é visão estratégica. Lembre-se do círculo da conexão feminina. Contexto, emoção, impacto. Sempre nessa ordem, sempre interconectados, sempre influenciando a decisão final. Você quer melhorar suas interações? Para de tentar fazer ela pensar como você. Começas a entender como ela pensa. Para de julgar o processo dela como inferior. Começa a ver como complementar. Presta atenção nesse detalhe crucial. Mulheres não pensam antes de agir porque são indecisas. Elas pensam antes de agir porque consideram mais variáveis que você. É processamento complexo, não hesitação. É análise profunda, não insegurança. Quanto mais você entende isso, mais fluidas ficam suas interações. Menos conflitos, menos frustrações. Menos daquela sensação de estar falando línguas diferentes. Porque, no fundo, vocês estão mesmo falando línguas diferentes. Mas agora, você tem o manual de tradução. Usa esse conhecimento. Aplica no dia a dia. Quando ela precisar processar, dá tempo. Quando ela trouxer emoções para a discussão, valida. Quando ela antecipar problemas, escuta. Quando ela considerar o impacto relacional, valoriza. Isso não é se submeter. É ser inteligente. É usar a diferença a seu favor, ao invés de lutar contra ela. Sabe o que separa homens comuns de homens extraordinários nos relacionamentos? Não é aparência, não é dinheiro, não é status. É a capacidade de entender e trabalhar com o cérebro feminino ao invés de contra ele. Agora você tem esse conhecimento. Conhecimento que a maioria dos homens nunca vai ter, porque estão ocupados demais reclamando que não entendem mulheres, ao invés de aprender como elas funcionam. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? Vai continuar batendo de frente, tentando impor sua lógica, criando conflito e distância? Ou vai usar essa compreensão para criar conexão real, profunda, duradoura? A escolha é sua. Mas lembre-se, enquanto você decide, ela já está 3 passos à frente, processando suas possíveis escolhas e preparando respostas para cada uma delas. É assim que o cérebro feminino funciona. Complexo, sim. Incompreensível, nunca.
Você só precisava da chave certa para abrir essa porta. Agora você tem. Usa com sabedoria. Usa com respeito. Usa para construir ao invés de destruir. E antes que você esqueça tudo que aprendeu aqui e volte aos velhos padrões, faz um favor para você mesmo. Curte esse vídeo agora. Inscreve-se no canal. Não deixa para depois, porque seu cérebro masculino vai focar em outra coisa e você vai perder a chance de aprofundar ainda mais esse conhecimento. Lembra da metáfora do software complexo? Você acabou de instalar a primeira atualização, mas ainda tem muito mais para baixar. O cérebro feminino continua sendo aquele supercomputador quântico, processando realidades paralelas, enquanto você ainda está tentando entender a realidade única. A diferença agora é que você sabe disso. E saber é o primeiro passo para dominar. Anda logo. O jogo mudou. As regras mudaram. E você finalmente tem o manual que sempre precisou, mas nunca soube que existia.